Fala, irmão, Tico aqui, e nesse vídeo você vai aprender como fazer um estudo de palavras-chave para um negócio local. Um Keyword Research, como chamamos tecnicamente no mundo do SEO. Fazer o Keyword Research é o primeiro passo para que as pessoas descubram o seu negócio, descubram o serviço que você oferece, para que você possa já começar a absorver visitas, essas visitas que você vai encontrar nesse estudo de palavras-chave e começar a ter clientes aí diariamente o mais rápido possível. Vou te mostrar como você pode fazer de forma fácil e clara seu Keyword Research utilizando ferramentas grátis e ferramentas pagas, tá? Não se preocupe que vai ser muito simples, eu vou te mostrar passo a passo como fazer o Keyword Research do seu negócio local e você vai entender tudinho. Vamos lá. Você sabe a diferença entre uma busca geolocalizada e localizada? Porque não são a mesma coisa. E existem alguns conceitos básicos que vocês precisam entender para poder realizar esse Keyword Research da forma mais efetiva e direcionar bem o seu site. Eu já gostaria de mostrar para vocês como podemos encontrar palavras-chave com as ferramentas para fazer esse Keyword Research local, mas antes existem esses conceitos básicos que temos que entender e vamos começar pelo mais básico, que é o que é uma palavra-chave. Vamos no Google. Aqui, se nós buscamos mudanças residenciais Barcelona e clicamos, isso é uma palavra-chave, tá? É uma palavra-chave que nos dá os resultados relacionados com essa busca que nós estamos fazendo. Então, tudo bem. Isso por um lado. Agora falando sobre as buscas geolocalizadas e as buscas localizadas. Se nós buscamos aqui mudanças residenciais Barcelona, isso é uma busca localizada, tá? Eu já estou colocando a região que eu quero que apareça os resultados. E aqui o Google me dá informações, resultados dessa região, da cidade de Barcelona, tá? No entanto, muitas pessoas também buscam mudanças residenciais, tá? Estando dentro de Barcelona, não colocam Barcelona, buscam apenas mudanças residenciais. E o Google nos dá praticamente os mesmos resultados, tá? Isso já é uma busca geolocalizada, ok? Porque o Google geolocaliza, ele mesmo já geolocaliza onde estamos e mostra esses resultados mais próximos, tá? Porque não faz sentido que você busque dentista estando em Barcelona e que ele te mostre resultados de Madrid, por exemplo, tá? Esse é um dos motivos. Então, essa é a diferença entre as buscas e é importante entender para podermos aí diferenciar bem as intenções de busca, que é outro conceito que vocês têm que entender. Aqui, mudanças residenciais Barcelona ou mudanças residenciais, já geolocalizada, é uma busca de intenção transacional, tá? O que é isso? É uma busca que está mais próximo o cliente da conversão, onde ele quer encontrar uma empresa que faça mudança, ele quer contratar um serviço, ele quer comprar um produto, tá? Então são buscas transacionais. Se eu busco mudanças Barcelona empresariais, por exemplo, já é uma intenção de busca totalmente diferente, tá? Uma nós temos a intenção de mudança em Barcelona residencial e aqui nós temos empresarial. Então nós vamos ter uma página diferente para cada intenção de busca, sempre, tá? Sempre vamos ter uma página diferente para cada intenção de busca. Então aqui eu poderia falar sobre os aspectos da empresa ou aspectos específicos sobre a mudança empresarial que temos, que oferecemos esse serviço em Barcelona de modo mais detalhado e mais específico, e na outra página falarmos sobre os detalhes de como executamos os serviços e os cuidados relacionados à mudança residencial. Se eu busco aqui, por exemplo, mudanças Barcelona, então já é uma intenção de busca que é mais ampla, ok? Você não tem aqui nenhuma especificação se é residencial ou se é empresarial, já seria uma página. O ideal seria uma página já que descreva todos os seus serviços, tá? Ou geralmente seria também essa sua página principal, sua palavra principal, que tem um resumo de todos os seus serviços, ou é uma página que já tem o resumo de todos esses serviços e o cliente pode ir para lá, tá? Então, interpretar a intenção de busca para criar uma página para cada intenção de busca. Esses são os aspectos mais básicos que vocês devem conhecer para começar um Keyword Research. Perfeito, perfeito. Perfeito, tendo isso claro, Perfeito, tendo isso claro, vamos lá realizar o nosso Keyword Research local e não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo para dar uma força, beleza? Como descobrir palavras-chave para SEO local com ferramentas gratuitas ou ferramentas pagas? Bem, eu trago duas opções gratuitas para vocês e também vou mostrar algumas opções pagas. A primeira é o planificador de palavras-chave do Google, é grátis, mas você tem que criar uma conta.
tá? No Google Ads, você pode buscar por Keyword Planner ou planificador de palavras-chave, e aqui você vai ter que criar uma conta, vai ter que configurar uma campanha que depois você pode deixar em pause, tá? O Google vai tirar uma pequena quantia do seu cartão para confirmar e logo depois de alguns dias ele devolve essa quantia para você e você pode seguir buscando palavras-chave aqui, tá? Então, nesse caso, se você tiver uma campanha funcionando, você vai conseguir ver os volumes de busca das palavras-chave aqui nessa ferramenta, tá? Se você não tiver nenhuma campanha funcionando, você consegue ver uma franja de busca mínima e máxima, tá? Você consegue ver de buscas dessa palavra-chave. Clicamos aqui em descobrir novas palavras-chave e aqui o legal é que nós podemos geolocalizar, inclusive pela cidade que nós queremos, tá? Aqui nós temos que colocar o idioma que nós queremos e se nós clicamos aqui, nós podemos colocar uma cidade, um estado, um município, tá? Por exemplo, se eu quero Guarulhos, eu acho aqui, então aqui eu tenho São Paulo, Brasil, e ele reduz as buscas nessa região que vocês estão vendo aqui, tá? Então isso é muito interessante que nós conseguimos ver somente as buscas específicas dessas regiões reduzidas, beleza? Então o que nós temos que fazer aqui é colocar a nossa palavra-chave semente. Por exemplo, no caso do projeto do Carreto, eu vou colocar Carreto, tá? Já tenho aqui direcionado a São Paulo e português. Vamos ver os resultados. E aqui a ferramenta começa a dar várias palavras-chave para nós, tá? Que nós temos que ir analisando aí. Vemos aqui a média de pesquisas mensais, mínima e máxima, como eu falei para vocês. A pesquisa real mensal dessa palavra no estado de São Paulo está entre 10 mil e 100 mil, não sabemos quanto. Esse é o problema de utilizar essa opção gratuita, tá? Não sabemos quanto, porém nos dá boas palavras-chave aqui, que logo nós temos que ir anotando no nosso documento as palavras-chave, as buscas, tá? Para nós termos aí como referência e sabermos o que fazer. Uma opção legal é que nós podemos adicionar filtros aqui. Então, por exemplo, se eu quero que a palavra-chave, seleciono aqui, contenha SP ou São Paulo, eu posso colocar aqui e filtrar somente as palavras que estejam relacionadas a Carreto e São Paulo. Ou dou um Enter, eu posso colocar outro termo, por exemplo, SP, tá? Então vai filtrar aqui Carreto que tenha São Paulo SP, tá? Ou palavras relacionadas com Carreto que tenham São Paulo SP, tá? Se eu quiser filtrar só Carreto, eu voltaria a colocar Carreto aqui e eu ia pegando todas essas palavras que são super específicas indicadas para o meu negócio, tá? Então aqui nós temos aqui só palavras relacionadas com São Paulo, perfeito? E suas médias de pesquisas mensais. Sugestões do autocompletar do Google. Outra opção gratuita é, por exemplo, se você vai no Google e aqui você começa a colocar um termo de busca ou sua palavra semente ou qualquer coisa relacionada, você consegue ir encontrando termos que as pessoas estão buscando, tá? Por exemplo, Carreto SP Centro, Carreto SP Santos, SP Zona Sul. Essas palavras aparecem aí justamente porque as pessoas estão buscando por essas palavras, tá? Então o Google dá a sugerência de busca para que seja mais acessível ao usuário e também para ajudar o profissional de SEO a encontrar mais palavras para criar conteúdo, tá? Então conforme nós vamos escrevendo pedaços de termos de busca aqui, nós vamos encontrando mais sugestão que nós podemos ir anotando no nosso documento para utilizar no desenvolvimento do nosso site. Agora, ferramentas pagas para fazer keyword research, análise da concorrência, etc. Nós temos Ahrefs, nós temos SEMrush, temos Sistrix. O ruim dessas ferramentas é que elas são lamentavelmente muito caras, tá? E nem todos podem se permitir pagar a mensalidade das ferramentas, principalmente quando estão começando nesse mundo, começando a desenvolver os seus projetos. Além disso, existem excelentes opções muito mais baratas, muito mais em conta, tá? Por exemplo, aqui na Web VIP, se nós vamos em análise web, nós temos diferentes ferramentas de SEO aqui, que são compartilhadas entre os membros da plataforma, tá? Então, por exemplo, o SEMrush é uma ferramenta que é compartilhada, porém está ativa 99,9% do tempo. Se você faz parte da plataforma, você já tem essas ferramentas incluídas na sua mensalidade, tá? Então, o SEMrush você poderia utilizar aí, uma ferramenta super profissional, tá? Assim como outras, Ubersuggest, Keyword Tool, tá? Onde nós temos as contas e controlamos os acessos compartilhados para poder ajudar nesse desenvolvimento. Para o exemplo com ferramentas pagas, vamos utilizar então o SEMrush, ok? Estamos aqui no SEMrush e é muito fácil. O que você tem que fazer é vir aqui em Keyword Magic Tool, por exemplo, que é um módulo de todas as ferramentas, é uma ferramenta mais de todas que tem o SEMrush. E aqui nós selecionamos a localidade, colocamos aqui Brasil
e colocamos aqui a palavra-chave. Colocamos uma palavra-chave mais ampla, tá? Mais curta, tá? Para que ela seja menos específica. Então colocamos aqui carreto e buscamos. Vimos que temos um grupo de 5.149 palavras-chave, tá? Um volume total de 8.800. E aqui nós podemos ver o volume, tá? Podemos ver essa palavra-chave, qual é? Podemos ver a intenção de busca, tá? Se nós colocamos o mouse em cima, nós vemos se é comercial, se é navegacional, se é transacional, informacional, tá? E aqui podemos ver o volume de busca e a dificuldade, tá? Uma estimativa, um marcador de dificuldades aí, próprio do SEMrush, tá? Quanto mais alto, por exemplo, aqui nós vemos 40, já é amarelinho, tá? Já seria mais difícil esse termo, tá? Então são indicadores que nós podemos ir utilizando aí. E aqui nós vemos um montão de palavras-chave. Localizamos aqui a palavra, Carreto São Paulo. Então aqui nós já temos com o volume de busca, Carreto São Paulo, Carreto em São Paulo, Carreto para São Paulo, tá? Já é diferente essa intenção de busca, Carreto para São Paulo, tá? Então o que temos que fazer é ir localizando essas palavras-chave nas ferramentas. Podemos colocar aqui todas as palavras, ok? E podemos ir vendo, ó. Mudança frete, fretes e mudanças, Carreto São Paulo, carretos e mudanças, Carreto São Paulo tem 1.300 buscas, dificuldade 26. Então o que nós temos que fazer aqui é localizar essas palavras, como foi dito, copiamos. Então tá, com tudo isso nós já temos todo o necessário para fazer o nosso estudo de palavras-chave, ok? Então vamos lá. Como fazer um estudo de palavras-chave, um keyword research local, passo a passo. Faça isso e você vai começar a gerar visibilidade no Google e a superar os seus concorrentes locais. Vamos lá. Primeira coisa, abra um Google Sheets em branco e vamos criar 3 colunas, palavra-chave, volume mensal e página de destino, URL, tá? Página de destino é opcional utilizar agora ou não, coloquei aqui para demonstrar para vocês, mas vocês podem utilizar também somente palavra-chave e volume mensal, e na hora que estiver desenvolvendo a web, vocês vão criando as páginas de destino, tá? Agora nós vamos copiar aqui as palavras-chave de interesse, as palavras-chave que nós encontramos na nossa análise com as ferramentas ou gratuitamente. Temos aqui Carreto São Paulo, 1.300 buscas, e aqui Carreto São Paulo, 1.300 buscas. Frete São Paulo, 1.300 buscas. Mudança São Paulo, 590 buscas. Eu vou colocar aqui uma corzinha verde, tá? Então aqui eu poderia separar dessa seguinte maneira, de cor verde, as buscas localizadas, tá? Que são muito interessantes para esse tipo de projeto. Nós vamos aí incluindo a palavra principal que define o nosso projeto, todas essas palavras importantes que definem o nosso projeto, que tem o maior volume de tráfego, tá? Vamos colocando aqui e podemos também colocar com São Paulo ou sem São Paulo as palavras-chave, tá? Essa é uma maneira de fazer, você pode fazer de diferentes maneiras, existem diferentes métodos, esse é um método fácil, tá? Poderíamos colocar aqui, separar com uma cor as palavras já localizadas, tá? Mas também podemos trabalhar com as palavras geolocalizadas, tá? Ou podemos separar elas aqui embaixo. Por exemplo, temos aqui carreto urgente, serviço de carreto, carreto geladeira, orçamento carreto mudança. Essas palavras, elas são buscadas também dentro da cidade, dentro da localidade, dessa mesma forma, tá? Como nós falamos, o Google já é inteligente e ele geolocaliza a sua busca, ok? Então, palavras que nós podemos utilizar também, que nós podemos colocar aqui no nosso keyword research, que são serviços que nós fazemos, que a empresa faz, o cliente faz, ok? Então, nós podemos aí trabalhar dessa maneira com essas buscas, porque já na página web sempre vai ter a localização. Nós sempre vamos utilizar a localização na otimização da página e, consequentemente, essas palavras já serão buscas aí que nós podemos ranquear e aparecer para essa determinada localização, mesmo que nós não utilizemos a palavra aqui com a região nesse caso, tá? Então nós podemos separar dessa maneira as localizadas, as geolocalizadas, tá? Que nós vamos utilizar e marcando tudo aquilo que condiz com o que a empresa oferece, com o que o cliente oferece, e podemos aqui também ir trabalhando com as regiões. Então nós podemos pegar as buscas de regiões e colocando aqui as regiões com outra cor, as regiões que a empresa atende, tá? Quais são esses municípios que a empresa atende? Quais são esses bairros que a empresa atende, tá? Aqui nós temos Zona Sul, Zona Leste, tudo isso nós podemos ver no nosso
Keyword Research, na busca, nas ferramentas, ou de modo gratuito, se tem tráfego ou não, tá? Então aqui nós podemos decidir por criar uma página por cada uma dessas localidades, desde que tenha bastante visitas. Se as localidades ou bairros que nós vamos trabalhar tem poucas visitas, 50, 100, não é necessário criar uma página para essas localidades, tá? Muitas vezes só de otimizar na página, só de otimizar em uma página adequada, por exemplo, na página de início, mencionar que atendemos esses locais ou mencionar naturalmente, nós já conseguimos alguma impressão ou clique desde aí, tá? Porque também não é vantagem ter um monte de página que praticamente quase não traz tráfego, tá? Porque se nós vemos nas ferramentas que uma palavra tem 100 visitas, isso é extrapolando, tá? Mensal geralmente é menos, tá? Às vezes em algum momento pode ser mais, mas o importante é ter somente páginas boas, páginas consistentes em visitas ou que vão atrair muitas visitas para que o Google vá rastreando simplesmente essas páginas super importantes e não perca tempo rastreando páginas que vão trazer poucos benefícios para nós, tá? Então, se a localidade tem um potencial de tráfego, crie uma página, pode testar, tá? O que vem funcionando bem atualmente é criar uma empresa como se fosse desse local mesmo, com outro domínio, tá? Porque as empresas estão crescendo e tem empresas especializadas em outros municípios, como poderia ser Santo André ou cidades, tá? Enfim, e o que é verdadeiramente importante é você ter em conta a intenção de busca, tá? Então eu coloquei aqui de vermelho e você pode ir separando dessa maneira também, tá? Nós vamos ter uma página por intenção de busca, tá? Por exemplo, aqui nós temos Carreto São Paulo e nós vamos encontrar outras palavras com outros volumes de busca, como por exemplo, empresa de carreto SP, pequeno carreto SP, como temos aqui. No fundo, essas palavras têm a mesma intenção de busca, tá? Então nós não vamos criar uma página para cada uma dessas palavras. Essas palavras nós vamos agrupar em uma só página, tá? Que é correspondente a essa palavra principal, essa palavra de maior volume de tráfego, tá? Como nós podemos ver aqui, Carreto 24 horas, Carreto Barato São Paulo, tudo isso entra aqui em Carreto São Paulo, tá? É tudo a mesma intenção de busca, então nós vamos tratar de otimizar a página, desenvolver o conteúdo mencionando essas palavras de forma natural para que o Google vá indexando a página também para essas palavras-chave, tá? E dependendo da localização, já vai geolocalizar a busca, tá? Como nós podemos ver aqui, caminhão mudança São Paulo, por exemplo, é uma palavra que, independente das buscas que tenham, tem que ter menos do que as palavras que você classificou como principal, pode ser utilizada nessa página de mudança São Paulo. E também nós temos que buscar as palavras relacionadas aos serviços que a empresa oferece, tá? Nós vamos vendo isso no Keyword Research, mas nós podemos aí, às vezes, perguntar ao ChatGPT, que é o melhor aliado para nos dar ideias nesse momento, tá? Quero saber quais são os serviços oferecidos por uma empresa de carreto, frete e mudanças em São Paulo, tá? Simplesmente com essa pergunta nós já vamos ter aí as ideias necessárias para continuar ampliando o nosso Keyword Research dentro da possibilidade do que a empresa pode executar, tá bom? E aqui nós já vemos carretos, mudanças residenciais, mudanças comerciais, montagem e desmontagem de imóveis, embalagem de itens, içamento de imóveis. Então tudo isso daqui nós podemos seguir ampliando, buscando essas palavras como palavras sementes nas ferramentas no processo de Keyword Research local, tá? Para que nós possamos encontrar, por exemplo, derivações ou palavras importantes que possam ser mencionadas na página de mudanças comerciais, de montagem e desmontagem de imóveis, para que nós possamos ter a visão de todos os serviços que as pessoas estão buscando, tá? E às vezes nós esquecemos algum e nós marcamos, tá? Ou se nós desconhecemos algum, somos profissionais de SEO, nós marcamos, tá? Importante, e nós vamos separando isso aqui por cores. E aqui, como eu falei, podemos utilizar essas palavras também, ó. Por exemplo, carreto, geladeira. Geralmente é uma palavra que vai ter menos busca, tá? Não tem necessidade de criar uma página específica falando sobre carreto para geladeira, tá? Então é uma palavra que nós também podemos mencionar dentro de uma página principal, tá? Por exemplo, nas páginas de carreto, de serviço de carreto das localidades, ou nas páginas principais, tá? Carreto São Paulo, tá? Nós podemos mencionar aqui que fazemos carreto de geladeira, ou em uma página de resumos de serviços, tá? Por isso que eu coloquei aqui página de destino,
porque como eu mencionei para vocês, as palavras principais, essas palavras já localizadas e que tem um maior volume, tá? Nós já sabemos identificar, vamos identificando elas e elas vão ser atacadas na página mais forte, tá? No caso, a palavra Carreto São Paulo é a principal do negócio, vai ser atacada na home, tá? Então eu posso colocar aqui home, que é a página inicial, frete para São Paulo, frete São Paulo. Eu posso mencionar essa palavra na home e criar um link e enviar ela para uma página de frete em São Paulo, tá? Porque frete já é mais longa distância, já requer um serviço de manuseio de carga diferente, já requer um serviço mais específico. Então nós podemos criar uma oferta mais específica, tá? Então eu coloco aqui frete SP, tá? Mudança, a mesma coisa, mudança SP, tá? E aqui eu posso colocar, por exemplo, em caminhão de mudança, eu posso colocar a mesma coisa, mesma página, mudança SP, tá? Essas outras palavras aqui vai ser atacada na home, então eu posso colocar aqui home, arrastar, tá? E dessa maneira eu vou classificando tudo. Aqui eu posso colocar cores, então eu posso colocar, por exemplo, para home um azulzinho também. Frete eu posso colocar um rosinha. Mudança, tá? Posso colocar um rosa mais escuro, por exemplo. E eu posso ir buscando outros serviços aqui, como o ChatGPT me deu. Posso buscar aqui, por exemplo, mudanças comerciais. Posso vir aqui no planejador de palavras-chave, buscar mudanças comerciais. Já está geolocalizado para São Paulo. E vemos aqui se buscam isso em São Paulo. E parece que não tem busca. Então vou colocar, por exemplo, outro serviço como içamento de móveis. Também que eu vi no ChatGPT, tá? E aqui nós vemos içamento de móveis São Paulo, de 10 a 100. Podemos ir colocando os serviços aqui e colocando de outra cor. E o que temos que fazer é repetir esse processo uma e outra vez, tá? E depois podemos também repetir esse processo, como eu falei, para cada termo específico. Aqui no caso nós temos as localizações, eu coloco aqui, por exemplo, localidade, para eu já saber que é uma página de localidade. Quando eu tiver com o arquivo pronto, eu posso pôr um filtro e ver tudo isso, tá? E aqui eu posso colocar, por exemplo, aonde vai ser incluída também, tá? Porque aqui é a geolocalizada, tá? Então aqui carreto urgente, eu posso colocar na home também, então eu copio a home aqui, coloco aqui, serviço de carreto também na home, carreto geladeira, pode ser em uma página de serviços, então eu posso colocar aqui, por exemplo, serviços. Eu posso ter uma página que resume todos os serviços e uma página específica para cada serviço, tá? Ou posso ter uma página específica para cada serviço e, por exemplo, um termo como esse eu posso mencionar de modo geral na home também, tá? E isso vai a critério de estratégia, mas tentem fazer as coisas simples, tá? Então aqui, carreto geladeira, eu crio uma página que eu resumo todos os serviços e coloco um link para os principais serviços. Eu posso mencionar carreto geladeira aqui também, tá? Então aqui serviços eu coloco uma outra cor, tá? Carreto de mudança eu vou colocar aqui nessa mudança SP. Orçamento carreto mudança também vai ter um call to action, um botão dentro dessa página. Carreto perto de mim eu vou pôr na home, tá? Eu também posso mencionar nas páginas de cada uma dessas localidades, tá? Porque vai geolocalizar, ok? E fazendo isso dessa maneira, nós poderíamos jogar um filtro aqui, tá? Clicando aqui, criar um filtro e, por exemplo, se eu quero saber quais são as palavras que vão para home, na otimização aqui, eu já consigo, classificando essas palavras aqui, ó, agrupar, tá? Elas, aqui nós vemos diferentes cores, mas nós sabemos aqui que a verde, no caso, são as localizadas, as amarelas, as não localizadas, que nós sabemos que vai localizar, e aqui nós já vimos que temos as que são destinadas a home, tá? E aqui é destinada à página de frete, por exemplo, tá? Então, dessa maneira aqui é uma maneira fácil de fazer. Existem outras maneiras. Se não quiserem colocar as cores, não precisa, mas podem ir colocando o nome das páginas aqui, tá? Dessa maneira aqui nós podemos ver que para a página de serviço nós já temos dois termos que nós temos que trabalhar: serviço de carreto e carreto geladeira, tá? Para a página de mudanças vimos que vai esse termo aqui, que está em verde, que é localizada, e vimos que vai outros dois termos que não tinha localização, mas que estão relacionados, tá? E que são úteis. Nós podemos confirmar também esses termos, se nós quisermos no Google, aqui com
a localização. Agora eu vou te deixar outro tip para te ajudar com o seu Keyword Research e te ajudar a superar a concorrência. Vamos ver como roubar o tráfego da concorrência. Buscamos no Google, por exemplo, aqui eu tenho mudanças em São Paulo, é um dos principais concorrentes nesse setor. É o que está gerando mais tráfego, então eu copio o link dele aqui. Agora vamos levar para uma ferramenta como o SEMrush ou Keyword Planner, tá? Ou qualquer outra ferramenta de SEO. Vamos aqui no módulo divisão geral do domínio e aqui colocamos esse domínio ou colocamos a URL de uma localização específica que queremos ver informações ou palavras-chave, tá? No caso aqui eu vou colocar a raiz do domínio, vou colocar Brasil e vou buscar. Então aqui nos mostra o tráfego, que são as visitas que está tendo esse projeto através das palavras-chave que está posicionando, e justamente nós estamos buscando essas palavras-chave para posicionar por elas também e pegar parte desse tráfego, tá? Mostra aqui que a maioria do tráfego vem do Brasil, tá? E as palavras que estão indexadas nesse país, clicamos aqui nesse 1200, por exemplo, ou clicamos aqui em tráfego orgânico, tá? E aqui nós já conseguimos ver as principais palavras-chave que estão levando todas essas visitas, clientes e dinheiro para esse concorrente, tá? Então nós temos que fazer um trabalho estratégico bem feito para otimizar e posicionar para essas palavras, tá? Aqui nós podemos ver Carreto Zona Norte, Carreto Zona Leste, Carretos em Mudanças, Carreto Itaquera, tá? Podemos ver aqui a posição, primeiro, segundo, terceiro e o tráfego que está levando por mês para essas palavras, tá? Para o projeto, ok? Podemos ver o volume e o tráfego que está chegando. Igual nós vemos aqui um volume de 480 e está chegando um tráfego de 119 e ele é primeiro, tá? Por quê? Porque tem outros tipos de resultados nas SERPs, tá? Como os mapas, etc. que os usuários podem clicar para esse termo e acaba diluindo aí também, tá? E aqui nós conseguimos ver a URL, qual a página que está ranqueando para essa palavra, tá? E conseguimos ver aí todas as palavras que estão ranqueando para essa página, se nós buscamos essa página específica e conseguimos ver o conteúdo, visitar essa página e ver como ele está fazendo conteúdo para que nós possamos fazer algo parecido ou melhor, tá? Então, a partir daqui nós já conseguimos ir anotando mais palavras que também são úteis, que a princípio podemos não ter encontrado para potenciar o nosso projeto. Também podem fazer buscas de palavras maiores, tá? Mais informacionais, dependendo do nicho, para você criar artigos de blog. E você pode colocar aqui, tá? De uma outra cor e separar as que vão para o blog, tá? Colocar blog, são palavras informacionais, algum guia, 10 dicas sobre como transportar seus móveis em uma mudança, etc. Isso vocês podem buscar aqui também de modo gratuito no Google, por exemplo, dicas para mudança de casa, ó, mudanças residenciais, mudanças de apartamento, e a partir daí criar conteúdo útil dentro do seu setor para ir gerando autoridade. Essas palavras posicionam mais rápido, são palavras long tail ou cauda longa, como conhecemos, que são palavras maiores, tá? A palavra semente mais curta para nos dar resultados mais amplos, como nós vimos, e essas palavras são mais específicas, mais fáceis de posicionar, dedicadas a dar dicas ou guias, gerar esse primeiro tráfego, essa autoridade inicial, e a partir dessas palavras também captadas do blog, nós podemos ir através do conteúdo levando o cliente desde a sua jornada de consciência que necessita o serviço, consideração pela nossa empresa e decisão de compra, as páginas transacionais através dos links e estratégias aí de funis orgânicos dentro do seu próprio conteúdo ou externos, tá? Então as palavras-chave nos guiam aí. Você pode encontrar com o SEMrush, com o Keyword Planner e colocando aqui também. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe um forte like para você também receber notificações quando eu colocar novos vídeos desse curso de SEO local da WebVip ou qualquer outro vídeo no canal. Deixo aqui mais vídeos para vocês. Um abraço a todos e tchau, tchau.